Oi, vamos conhecer agora mais um instrumento de medição de pressão muito utilizado em nossos processos industriais, que é o transmissor eletrônico por célula capacitiva. Temos aqui dois instrumentos de fabricantes diferentes nessa figura. Um está medindo 3.343 milímetros de coluna d'água, o outro 39.995 kPa. Reparem que o formato dele é bem diferente dos transmissores que vocês viram anteriormente, né? Ele tem esses parafusos que atravessam aqui, porque essa célula capacitiva fica alocada aqui dentro. A maioria deles tem duas entradas para o sinal de pressão, mas algum deles só tem uma entrada e outra entrada é tamponada, fechada. Aí vocês vão entender o motivo disso no final dos estudos desse instrumento muito importante e muito usado. Vamos lá? Esse transmissor, ele baseia-se no princípio de funcionamento do capacitor, que todos vocês já conhecem. O capacitor é composto por duas placas paralelas com um dielétrico entre elas, não é isso? Mas o que é um dielétrico? Dielétrico normalmente ele é um líquido, mas pode ser um sólido também, mas na maioria das vezes ele é um líquido. Ele é um isolante elétrico que, sobre a atuação de um campo elétrico acima do seu limite de rigidez, torna-se condutor. Esse aqui é o momento que o capacitor está sendo carregado, onde ele está recebendo uma corrente elétrica, que essa corrente elétrica vai formar um campo elétrico. Então ele torna-se condutor nesse instante. Depois que ele está totalmente carregado, ele torna-se um isolante. Por quê? Porque ele possui propriedades de condutor e isolante, de acordo com o campo elétrico no seu interior. Depois de totalmente carregado, ele torna-se um isolante, porque não há mais circulação de corrente nesse capacitor. Um capacitor. Lembrando que aqui dentro eu não tenho capacitor não, tá? Eu tenho uma célula capacitiva, porque o princípio de funcionamento é similar e muito similar. A capacidade do capacitor de armazenar energia é chamada de capacitância. E a sua unidade de medida é o farad. A capacitância é determinada pela equação abaixo. Olha aqui, temos aqui, ó, capacitância em farad é igual a K, que é a constante dielétrica, depende do material dielétrico que é utilizado, cada material tem o seu K. A área das placas, que aqui é a área das placas, de um lado do outro, e a distância entre essas placas, certo? Então é assim que você determina a capacitância de um capacitor. Uma constante dielétrica vezes essa razão entre a área sobre a distância entre essas placas. Entendido? Ou seja, quanto maior a constante dielétrica, maior a capacitância. Quanto maior a área entre as placas, maior é a capacitância. Já a distância entre elas, se você aumentar a distância, você diminui a capacitância. Entendido? E tudo que está na parte de cima aumenta proporcionalmente. Tudo que está na parte de baixo é inversamente proporcional, certo? Vamos lá. Então, no caso da célula capacitiva, nós temos dois capacitores. Estão lembrados disso aqui, ó, das duas entradas? Pois é, elas estão aqui, ó, ligadas às placas de dois capacitores, cada um no seu capacitor. Então, temos dois capacitores que compartilham uma placa central. Aí temos uma placa no meio, aí aqui eu tenho o capacitor 1, aqui eu tenho o capacitor 2. Prestem bem atenção nessa fórmula, tá? Então, dessa equação, reparem que o único parâmetro que vai sofrer variação é a distância entre as placas. O K não vai mudar. Você não vai ter variação do material dielétrico. A área entre as placas vai continuar sendo a mesma. Agora, a distância, vocês vão perceber nos próximos slides, que se eu variar a distância, eu vario
a capacitância desse capacitor. Então, como ela é inversamente proporcional, se a distância diminuir, a capacitância aumenta. Se a distância aumentar, a capacitância diminui. Entendido? Então, vamos ver como isso funciona na prática. Antes, deixa eu mostrar aqui a figura de uma célula capacitiva. Aqui é a foto só de um lado, tá? Do outro lado é similar ao que está aqui. Isso aqui é a cápsula dela, a cápsula metálica, e ela está alojada aqui dentro. Então, funciona da seguinte forma. Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui uma entrada de pressão aqui e uma aqui. As duas estão com a mesma pressão. Vamos considerar a pressão atmosférica, né? Não tem nada ligado aqui, nada aqui. Eu tenho simplesmente só pressão atmosférica, que é a mesma pressão de um lado e do outro. Então, a minha placa central está no meio, certinho. Então, a distância entre as duas placas está iguais, tanto de um lado quanto do outro. Então, para pressões iguais, a distância não se altera. E o capacitor 1 é igual ao capacitor 2. Então, nesse caso, eu posso falar que eu tenho uma diferença de pressão igual a zero, porque a mesma pressão que está de um lado está do outro. E se eu aplicar uma pressão em um lado deste transmissor, no caso aqui, ó, eu aplico uma pressão aqui eu deixo aberto a atmosfera. O que vai acontecer? Então, eu tenho aqui uma pressão maior, vejam que a seta é maior do que a do lado de cá. Então, essa placa central dos capacitores, ela irá se deflexionar para o lado de menor pressão. O que vai acontecer? Pressão 1 maior, a distância se altera. Reparem que a distância 1 aumentou e a distância 2 diminuiu. Então, o capacitor 1 vai diminuir a capacitância e o capacitor 2 vai aumentar a capacitância. Então, é dessa forma que eu consigo medir pressão através de um transmissor eletrônico por célula capacitiva. Entendido? Simples, não? Então, aqui eu já mostrei essa figura de uma célula capacitiva, também conhecida como cápsula, e que tenho ela por dentro. Olha só, onde as entradas de pressão de um lado, do outro, e aqui é onde se determina a capacitância, né, dos dois capacitores. Então, ele tem aqui um diafragma, né, para fazer a movimentação, para que essa placa possa se movimentar. Tem aqui isoladores, um fluido de enchimento, que é importante, né? Eu tenho um fluido de enchimento aqui, que nada mais é do que o meu dielétrico. Aqui eu tenho aqui vidro, tenho aço, né, que é a parte metálica para dar resistência mecânica. Tem uma parte de cerâmica. Então, é assim que, por dentro de uma célula capacitiva, temos isso aqui. Agora, ela é montada dessa forma. Dessa forma aqui, olha só que legal. Eu tenho ela aqui, né? Ela separada, né? De um lado, do outro. Então, ela é junta. Isso aqui deve ser a placa central. Então, elas juntam. Aí ela se forma. Aqui já temos as duas, né? Estão vendo aqui que temos as duas. E ela é montada aqui dentro. E temos aqui a parte do sensor. Isso aqui é um flat cable, que emite que você tem aqui um sinal elétrico muito baixo, de milivolts. E esse sinal ele é emitido para a parte eletrônica do transmissor. Então, isso aqui fica encaixado aqui dentro, né? Lembrando que tem esses dois parafusos aqui, né? Esses quatro, né? Esses 4 parafusos estão aqui à toa, não. Então, eles abraçam essa cápsula capacitiva e esse flat cable, ele é ligado lá na central eletrônica. Então, vai ser medido da seguinte forma. Então, temos aqui, ó, o esquema elétrico do que temos explanado aqui. Então, eu tenho aqui os dois capacitores, eu tenho aqui um sensor que amplifica esse sinal e tenho aqui a parte eletrônica do transmissor que converte esse sinal de ΔP em 4 a 20 mA. Então, a variação das capacitâncias é detectada por um circuito eletrônico e convertido num sinal de saída proporcional à pressão aplicada. Então, vejam, capacitor 1, capacitor 2. Se eu tenho essa seta aqui, significa que eles são variáveis, tá? Já vimos que eles são variáveis de acordo com a pressão.
Então, a diferença da capacitância, ela é detectada e amplificada e origina um sinal de ΔP. O que é ΔP? É diferença de pressão de um lado e do outro da célula. E um microcontrolador converte esse sinal de ΔP numa faixa padrão de transmissão, que é de 4 a 20 mA, que vocês já viram várias vezes em videoaulas passadas. E vamos ter uma aula específica de telemetria mais para frente. Certo? Próxima aula vamos ver como se liga esse instrumento. E vamos, para fechar, conhecer os conversores de sinais. Ok? Até mais!